Você já deve ter visto nos Estados Unidos shows, eventos, jogos acontecendo. Na Europa, esses dias atrás, a gente assistiu a final da Eurocopa bombando no estádio em Londres, e no Brasil já estamos acompanhando os shoppings ficando cada vez mais frequentados, os bares e restaurantes no Brasil inteiro começando a receber mais gente, o pessoal, enfim, voltando gradativamente com o progresso da vacina a frequentar o que sempre frequentou até 2019. A partir de 2020 deu aquele pause por conta de todos os motivos que você já sabe, e agora estamos na retomada. E hoje eu vou falar para você os setores da economia, as ações, os fundos imobiliários que mais tendem a se beneficiar dessa retomada. Aqueles setores que foram muito impactados, os preços dos ativos ficaram lá no chão, ninguém queria saber, e agora tá todo mundo vendo que não é o fim do mundo e vamos voltar a viver a vida como nós sempre vivemos. Mas antes da gente trocar uma ideia, já peço que você sente o dedo no like, na confiança, e se inscreva aqui no canal. Você que ainda não é Robin Holder, não precisa deixar o dedo no like, mas coloca aqui para se inscrever e o sininho para receber as notificações. E essa semana a gente teve um fato muito importante para a história da humanidade. Esses dias atrás, o Richard Branson foi para o espaço e agora foi a vez do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, completar a viagem ao espaço. E aqui a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, meu caro: quem você mandaria para o espaço para ficar lá e nunca mais voltar? Não vale botar eu aqui, hein? Pode botar a sogra, pode botar o cunhado, pode botar o técnico do teu time, pode botar o candidato político que você não gosta, mas não vai botar o Robin, não. Escreve aqui embaixo quem que você mandaria para o espaço e nunca mais precisava voltar para o Brasil. Um dos setores que mais foi impactado na crise foi o setor de turismo. Cara, quase 4,8 trilhões vai ser o valor da conta se você somar todos os prejuízos de 2020 e os prejuízos estimados de 2021. Já foram ceifados 62 milhões de empregos e mais 100 milhões estão sob ameaça. O Brasil é um país que tem muito turismo, tem muitas empresas, muitas pessoas que dependem desse setor, e é um setor que foi impactado, aos pouquinhos está voltando, ainda não retomamos toda a normalidade, mas é muito bom a gente ver esses números voltando a ficar positivo. Claro que muitas empresas não resistiram a toda essa crise, inclusive 2 em cada 3 empresas de turismo no Brasil têm até 25% do faturamento pré-pandemia. Então, antes de todo esse problema, eles faturavam isso daqui e após só isso daqui. Consequentemente, isso gera desemprego, isso gera demissões, isso gera fechamento de empresas. O mais interessante é que algumas empresas da Bolsa, tanto na Bolsa brasileira quanto na Bolsa americana, já começaram a recuperar as cotações das suas ações antes mesmo dos resultados no mundo real. Por exemplo, a CVC, nos últimos 12 meses e até apenas em 2021, ela está com uma rentabilidade positiva na Bolsa. A Azul, que é uma companhia aérea que foi muito impactada pela crise, também teve uma recuperação bem interessante, principalmente nos últimos 12 meses. Quando a gente vai para a gringa e a gente pega sites, empresas, do mundo digital que hoje comandam o turismo global, você vê que está ainda meio termo. Por exemplo, a Booking e Airbnb, cara, em 2021 eles não estão indo bem. Ao contrário da TripAdvisor, que já se recuperou nos últimos 12 meses. Outro setor que foi muito impactado durante a crise foi o setor de escritórios. A mesma coisa, não apenas no Brasil quanto no mundo inteiro, porque todo mundo ficou falando, agora o home office vai ser para sempre. As empresas não vão mais precisar ter funcionários dentro dos escritórios, consequentemente elas não vão precisar mais ter tantos metros quadrados alugados. Isso vai significar o fim dos fundos imobiliários de lajes corporativas, o fim dos REITs de escritórios. E não é dessa forma que eu vejo. Inclusive, olha que dado interessante, foi a primeira vez desde o início da pandemia em que a diferença entre o total de áreas contratadas e o total de áreas devolvidas ficou positivo nas principais regiões da cidade de São Paulo. Ou seja, sempre, todos os meses a gente tem pessoas que devolvem escritórios e pessoas que alugam escritórios. E essa diferença foi positiva, ficamos ali no campo positivo, teve mais gente alugando do que devolvendo. Total de locações de escritórios chegou a 70 mil, quase 71 mil metros quadrados, o maior volume desde o quarto trimestre de 2019, que foi o último trimestre antes dos impactos da crise. Eu sempre falei nos stories, eu sempre falei no canal do YouTube que eu duvidava que o home office fosse reinar. E agora a gente está vendo as pesquisas mais recentes mostrando que home office atingiu apenas 11% dos trabalhadores no Brasil durante
a pandemia. Então dá uma olhada nesses dados aqui. Educação privada foi aquele nicho que mais teve trabalhadores, funcionários trabalhando nas suas casas. Esses dias aí, o Dória já mandou a galera de São Paulo voltar ao trabalho, o pessoal do Rio de Janeiro já mandou o pessoal voltar ao trabalho. Tem vários órgãos no Brasil que, pode voltar todo mundo, outros que adotaram aquele meio a meio, mas esse negócio de 100% home office, não. E isso significa que tem vários fundos imobiliários da Bolsa que estão lá embaixo, principalmente nas suas cotações, porque tem muita gente que ainda acredita que o home office vai imperar. Eu não vejo dessa forma. Eu separei aqui os principais fundos imobiliários de lajes corporativas, ou seja, escritórios da Bolsa Brasileira. E eu deixei nessa flechinha destacado o preço-valor patrimonial. O que significa isso? É o preço que o mercado paga, tá, nas suas cotas na Bolsa, comparado com o valor patrimonial dos imóveis que tem dentro do fundo imobiliário. Quando está menos que 1 essa relação preço-valor patrimonial, significa que o mercado está pagando menos do que vários imóveis, ou seja, o mercado está pessimista com esse setor específico de lajes corporativas no momento. Teve épocas da economia que essa relação já estava acima de 1, estava todo mundo otimista, são só flores, e agora está super comprimido. Como eu falei para vocês, eu não acredito que vai ter adesão de home office e, consequentemente, os escritórios vão retomar, a operação desses escritórios tende a crescer com a retomada da economia, isso significa mais contratação de metros quadrados, e esse valor patrimonial comparado ao preço que você está vendo aqui não vai perdurar por muito tempo. E outro setor ainda ligado ao setor imobiliário é o de shopping centers. Inclusive aqui eu trago a informação do fundo imobiliário de shopping centers que tem maior número de cotistas da Bolsa Brasileira, que é o XP Malls. E aqui no gráfico você está vendo as barrinhas azul, vendas por metro quadrado. E esse tracejado em azul clarinho é como se fosse o resultado operacional por metro quadrado. E você veja que a partir de maio nós tivemos aqui o fundo do poço e posteriormente um começo de retomada, porque os shoppings voltaram a reabrir aos pouquinhos em maio, em junho e em julho. Então estamos sim tendo uma recuperada dos shopping centers, e aqui é outro dado que confirma a minha tese: a vacância permanece lá embaixo, 5,9%, e a inadimplência líquida, que alcançou patamares preocupantes em março e abril, caiu drasticamente em maio, e tudo indica que vai continuar caindo em junho e em julho, porque as operações dos shoppings no Brasil inteiro voltaram a reabrir, voltaram a prosperar, as pessoas voltando a frequentar os shoppings, consequentemente os lojistas pagam seus aluguéis, pagam a taxa de condomínio, pagam a taxa de publicidade, marketing, as despesas, como espera o investidor de FIIs de shopping centers. E quando a gente pega o segundo fundo imobiliário com maior número de cotistas na bolsa, que é o VISC11, eles dividiram em 4 fases aqui, até para você entender toda a situação. A fase inicial da crise, a retomada, olha aqui, depois tivemos novas restrições, lembra no comecinho de 2021, teve uma queda novamente nos rendimentos distribuídos, que é esse quadradinho azul, e a partir de maio, como eu expliquei para você, foi retomando, maio, junho, julho. Então esse é outro setor que foi muito impactado também. Os investidores não quiseram saber, alguns falaram que seria o fim dos shopping centers. O pessoal adora fim das coisas, é fim de laje corporativa, é fim de shopping centers. Eu falei, calma galera, é um momento difícil, com certeza, mas não significa que eles vão acabar, principalmente no Brasil. Shopping center no Brasil é algo muito importante, as famílias gostam de frequentar, porque é um local climatizado, é um local mais seguro, é um local em que tem uma série de serviços, tem coisas que as crianças gostam para se divertir, tem as lojas que as mulheres gostam, tem as coisas que os homens gostam, então a família inteira fica lá. Alô? Alô, bom dia. E aqui eu trago os fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, aqueles que têm o maior número de cotistas, e mais uma vez eu coloco o preço-valor patrimonial e o dividend yield dos últimos 12 meses. Em relação ao preço-valor patrimonial, a gente percebe que não tem um desconto tão gigantesco igual a gente viu nos FIIs de lajes corporativas, mas em compensação o dividend yield dos fundos de lajes corporativas estava um pouco mais atrativo do que os de shoppings. Dos shoppings está bem deprimido, está bem lá para baixo. Então, isso daqui eu também vejo que não tem motivo para estar assim. Por quê? Porque os lojistas vão voltar a pagar os aluguéis cheio, vai diminuir o número de carências e descontos, as pessoas vão começar a consumir muito mais, e tem parte do aluguel que é variável, ou seja, é proporcional à receita do lojista. Mais uma vez, pessoal,
Lajes corporativas e fundos imobiliários de shopping centers, eu vejo que são dois nichos extremamente deprimidos e que tendem a se beneficiar muito com a retomada da economia. Não apenas os fundos imobiliários, mas também teve empresas que eu vi que foram muito impactadas sem maiores motivos, por causa que a pandemia a gente sabe que é algo passageiro e não é um problema especificamente da empresa, que ninguém mais quer saber do produto. Tanto é que quando eu trago aqui aquelas ações promissoras da bolsa, ações com potenciais da bolsa, eu sempre gosto de colocar a data e o que eu falei sobre esses ativos a primeira vez e depois fazer o acompanhamento da rentabilidade ao longo do tempo. E hoje, na carteira brasileira, a Arezzo, ela é a empresa que mais teve retorno. Eu falei, pessoal, a Arezzo tem produtos muito bons, é uma empresa muito azeitadinha, muito bonitinha, balanço bacana e tá tendo muita coisa negativa sobre ela que eu não vejo que é culpa da empresa, é culpa da crise. Inclusive, para você que quer aprender mais como que eu avalio empresas, fica aqui o convite, o primeiro link na descrição, 4 aulas 100% digitais e gratuitas. Você clica no link, deixa o seu e-mail e recebe a primeira aula em menos de 1 minuto na sua caixa de entrada, a aula número 2 no dia seguinte, a 3 no dia seguinte e assim por diante. E é claro que a gente nunca pode deixar de lado o contexto que o Brasil está vivenciando. O dólar voltou a disparar devido às incertezas da variante Delta e também os seus respectivos impactos na economia global. Eu já falei que a variante Delta ela costuma atingir mais os jovens não vacinados, então, na minha opinião, é algo que não é tão descontrolado quanto o início da pandemia, que ninguém sabia direito o que era. Mas, galera, dá uma olhada no gráfico do dólar de 2011 até 2021, o que você percebe na tela? Sempre tem momentos de altas, quedas, mas no longo prazo o dólar sempre está se valorizando frente à moeda brasileira. E eu sempre menciono que faz parte de uma estratégia bem diversificada, uma estratégia que preza pela construção patrimonial, você dolarizar parte do seu patrimônio. Esta carteira que você está vendo é uma carteira de buy and hold para investidores de longo prazo que não querem ter muito trabalho, que querem investir apenas em empresas boas, não ficar se preocupando, que é diferente da carteira de ações promissoras, que são ativos mais arriscados. Eu sempre deixo claro bem isso. Então essa carteira do canal, ela tem bastante exposição a ETFs globais, ações globais, fundos imobiliários globais, renda fixa global, que você só vai pesando ali na classe de ativos, aportando para aquilo que está mais para trás, e também em empresas que eu vejo com bons olhos. Johnson & Johnson, Procter, Nike, Disney, Monster, Rollins, Moody's, são aquelas empresas que são muito lucrativas, têm histórico de resultados positivos. Então, quando eu criei a carteira do canal, é justamente para motivar você a aportar, motivar você a investir e dolarizar o seu patrimônio, protegendo o seu futuro financeiro e, é claro, uma carteira mais tranquila para os investidores não terem muita volatilidade. E os Estados Unidos está passando por um momento bem diferenciado, né? Eles têm mais de 9 milhões de desempregados, apesar de ter alta em salários e vagas de sobra. É exatamente isso que você escutou agora. A economia americana vive uma contradição entre taxa de desemprego e empregadores que chegam a oferecer até $1.000 como bônus de contratação. Não é $1.000 de salário, é $1.000 para você simplesmente começar a trabalhar, porque os caras estão desesperados atrás de funcionário. Se liga só na situação. Antes da crise, os trabalhadores em bares na Washington, que é um bom exemplo a gente vê como termômetro, costumavam receber em torno de $9 por hora. Agora, os donos do negócio estão oferecendo cerca de $15 por hora, quase que dobrou o negócio e mesmo assim não tem gente interessada. Salário chegando até $19 por hora e os caras não conseguem ocupar essas vagas. Inclusive, recentemente, quase 40% dos empresários subiram os valores dos salários para atrair mais gente. É o terceiro mês consecutivo de alta nas estimativas de pagamento dos trabalhadores americanos e mesmo assim os caras não conseguem trazer funcionário. E por que isso está acontecendo? Porque os trabalhadores desempregados que se encaixam nos requisitos do sistema de welfare state lá dos Estados Unidos, né, de seguridade social, eles recebem só de auxílios, benefícios, seguros, tá, desemprego, $1.200 por mês, ou seja, o cara recebe $1.200 por mês sem sair de casa, sem fazer nada. Isso faz com que os empresários de bares, restaurantes, essas pequenas empresas tenham que jogar o preço lá para cima para competir com o seguro-desemprego, que está pagando muito bem para você não fazer nada. Inclusive, isso pode ter ensejado o que alguns economistas chamam de efeito preguiça. O cara para pensar o seguinte: cara, eu estou recebendo $1.200 por mês jogando videogame na minha casa sem fazer nada. É muito melhor do que às vezes eu receber um pouquinho a mais trabalhando, mas tendo que ouvir reclamação de cliente, saindo da minha casa, indo até o trabalho, voltando para minha casa, ouvindo meu chefe abuzinando. Vou ficar aqui em casa e quando
quando diminuírem o auxílio-desemprego, aí eu vou procurar trabalho. E em relação ao mercado americano, eu também vejo alguns ativos que tendem a se beneficiar e prosperar cada vez mais do comércio digital e do mundo se tornando cada vez mais tecnológico. A gente está acompanhando o avanço acontecendo na velocidade da luz e tem empresas que estão se beneficiando disso. E alguma delas, que eu sempre falo, inclusive estão também na carteira de ações promissoras, aqui já são ações americanas, a eBay e o Mercado Livre. Essas duas que eu deixei destacada em amarela estão ambas com retorno positivo desde que eu falei a primeira vez. O Mercado Livre eu estou falando desde 2020, ele já está trazendo retornos positivos para os investidores. Já no Brasil, o cenário é que o desemprego mantém o recorde de quase 15%, é muito elevado. E olha que dado interessante que eu não vejo ninguém comentar. Aqui é o número de postos de trabalho que foram perdidos ao longo de um ano. E quando a gente vê o emprego com carteira assinada, ele simplesmente foi devastado. Teve muitas demissões de empregados com carteira assinada. Em contrapartida, dá uma olhada nas pessoas que começaram a trabalhar como auxiliar ali no negócio da família e também por conta própria. O custo de você manter um funcionário no Brasil é o dobro, às vezes, do salário do cara. Então o empresário falou tchau, e aí o cara que estava desempregado falou, cara, eu vou ter que dar um jeito. E aí ele começa a trabalhar por conta própria porque não tem solução. Isso aí é um sinal, é um aviso telegrafado para as autoridades brasileiras de que como está esse sistema, mesmo após a reforma, não está sendo ágil e dinâmico, como por exemplo na economia americana, que é fácil demitir, mas também é fácil contratar. E o empresário tem muito mais dinamismo e as pessoas conseguem achar emprego muito mais fácil. Já no Brasil, é muito difícil você demitir, tem custos elevadíssimos, burocracia, então o cara pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de contratar um funcionário. Isso faz com que tudo fique mais difícil para girar a economia brasileira na questão do emprego e desemprego. Notícia boa é que o Bolsonaro prometeu vetar a reforma se houver aumento da carga tributária. A gente sabe que tem que esperar isso na prática acontecer, mas o Bolsonaro falou que houve um exagero por parte do Ministério da Economia na reforma tributária e já está sendo acertado isso com o relator. Geralmente a Receita Federal, no meu entender, o Bolsonaro aqui falando, é muito conservadora, foi com muita sede ao pote. Eu falei, mesmo sendo projeto meu, se passar no Congresso e chegar para mim aumentando a carga tributária, eu veto. Mas ao mesmo tempo que ele falou que vai barrar se tiver aumento de carga tributária, ele prometeu um novo Bolsa Família com valor de R$300 que já será pago a partir de novembro. Só que qual é o problema disso? Que o governo ele ainda não tem previsão dos recursos, tá? Porque parte dos recursos aí para esse novo Bolsa Família viria justamente da reformulação do imposto de renda, que ainda está sendo discutido, e ele prometeu que vai vetar se tiver aumento da carga tributária. E a tributação de dividendos é a grande aposta do governo para bancar esse programa social. O governo ele quer aumentar o orçamento do Bolsa Família em 20 bilhões, de 35 bi para 55 bi, e a equipe econômica pretende bancar esse aumento através justamente da tributação de dividendos. E o relatório da reforma tributária, apesar de trazer uma série de criação ali de novos tributos, ele também apresenta uma perda de arrecadação de 57 bilhões em 2022 e 2023. Então qual que é o risco disso tudo? Que a reforma tributária pode não ser aprovada como eles traçaram o planejamento inicial e os recursos que garantiriam o programa social não iriam existir. Então qual que é o resumo do cenário aqui em relação às perspectivas? Eu estou de olho na vacinação em massa, estou acompanhando isso com lupa, tá? A evolução aí na vacinação no Brasil, esse é o fator primordial para a gente retomar com tudo a economia. E é claro, um olho no peixe, outro no gato, né? Controle da variante Delta, a gente sabe que geralmente pega jovens não vacinados, mas é uma variante perigosa, tem que sempre estar de olho na evolução disso daí. Também de olho nos números da reabertura total da economia brasileira, número de carros e fluxo de pessoas nos shopping centers, os gastos, a confiança do consumidor, a confiança do empresário, tudo isso que eu sempre trago para vocês. A gente está acompanhando uma tendência de otimismo, controle dos gastos do governo, acabei de dar um exemplo, né? Não vai ter aumento de imposto, mas eu estou aumentando o Bolsa Família. E o dinheiro vai vir da onde? Pô, o dinheiro vai vir da reforma tributária que pretende aumentar os impostos. Pô, tá tudo muito confuso. Isso tem que ficar de olho. Quando estoura o controle orçamentário, quando não respeitam as regras fiscais, gasta muito mais do que ganha, começa a dar problema no risco Brasil, o dólar explode mais ainda, o gringo fica cada vez com mais medo. E é claro, eleições 2022 para presidente
tá no meu radar e a partir de agora não vai sair mais porque 2022, na minha opinião, é a eleição mais importante da história do nosso país. Então vamos ficar ligado como que isso impacta na nossa vida e, claro, no nosso bolso. Um forte abraço e até a próxima!